Olá, bem-vindos ao podcast Tô na Área, o programa que busca falar sobre carreira, formação e os desafios reais de cada profissão. No episódio de hoje, então, vou falar com quem está na área de serviço social. Para isso, eu recebo a diretora da Faculdade de Serviço Social da PUC Campinas, Janete Martins de Sá, e a estudante Bianca Mioni. Agradeço demais a presença de vocês. Eu quero começar com a senhora, então vamos contextualizar quem está nos acompanhando, professora. O que é, então, e o que faz um assistente social? Primeiro quero agradecer, Rafa, essa feliz oportunidade de estar com vocês, dizendo que estamos na área. Sim, né? com estamos certeza. na área. E o serviço social é uma profissão já antiga, está completando 90 anos agora, este ano, com uma série de comemorações. Estivemos agora recentemente em São Paulo e a nossa faculdade foi homenageada no evento lá no Tuca. E a nossa história é uma história muito bonita, mas o que importa é que o serviço social continua atualíssimo, com uma área muito abrangente, um mercado de trabalho aquecido, e nós vamos ter oportunidade de falar sobre isso durante a nossa conversa. Maravilha. E, professora, para quem não conhece, então o que é um assistente social? O que ele de fato faz na prática? O assistente social, ele vai atuar lá na ponta, operacionalizando as políticas públicas. Esse é o papel essencial dele. Mas também você vai encontrar assistentes sociais em nível de assessoria, de planejamento, de direção, de chefia, em várias organizações governamentais, não governamentais. E o leque de atuação dessa profissão é muito amplo, em muitas áreas. Você tem a área da saúde, depois podemos conversar mais detalhadamente sobre alguma área específica, a área socioassistencial, que é o nosso forte, não é? Nós temos a área sociojurídica, que está uma aluna que está estagiando nessa área, uma área que está crescendo muito, não é? Oferecendo muitas oportunidades, com muitos concursos, inclusive. A área da habitação, a área da previdência, a área da segurança. Então, você tem aí uma oportunidade muito grande para a pessoa estar atuando no setor social, que é bem abrangente, não é? Quando a gente fala em assistente social, vem aquele ranço de assistencialismo e não tem nada a ver com isso. Porque prestar assistencialismo, não é? Você tem um clube de mães, não é? Uma organização social, mas esse é um profissional com uma formação muito sólida para poder atuar em nível de assessoria e de operacionalização do trabalho. E, professora, existe alguma habilidade específica que esse profissional tem que ter? Vamos supor assim, né? Algumas áreas exigem que a pessoa goste, vamos supor, de tecnologia, ou já tenha algum conhecimento, alguma coisa. Outras, né? A questão mais afinidade com a matemática, com números. Para ser, né, de fato, trabalhar e atuar nessa área, tem alguma habilidade específica? A pessoa tem que ter, vamos supor assim, algum tipo de gosto a mais, assim, para poder estar atuando? Sensibilidade em relação ao social, ao humano, à justiça social, à equidade e propósito, não é? E nós vemos que hoje os estudantes, os jovens, estão retomando essa questão. Né? A área tecnológica, é claro que ganha aí uma dimensão muito grande, mas os jovens já estão voltando. Qual é o meu propósito de vida e o meu propósito profissional? Será que eu vou me realizar nessa área? E quando você estabelece um contato com o humano e com o social, aí a coisa muda de figura. Então, precisa ter essa sensibilidade, né? E, claro, as habilidades, a capacitação, você vai adquirindo durante o curso, né? Vai aprendendo. Maravilha. Bianca, eu queria então falar com você agora, né? Você está no último ano, certo? Isso. Quantos anos são do curso? 4 anos. 4 anos, legal. E você já está na área, né? Você já está atuando. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, então, como que é o seu estágio, né? Onde você estagia, que tipo de atividade mesmo aí você pratica no seu dia a dia de estágio. Bom, eu faço estágio na Defensoria Pública, na área do sócio-jurídico. É um campo muito complexo para lidar. Demanda muita resiliência, porque é isso, a gente lida com a ponta dos problemas.
quando chega a ponta do iceberg, chega na defensoria. Então, tudo que acabou não tem mais solução, a pessoa recorre à defensoria para alcançar o seu direito, porque é isso que a gente faz, a gente viabiliza os direitos para os nossos assistidos, né? Então, na defensoria eu desenvolvi muito essa questão da sensibilidade, que é uma coisa que eu sempre fui muito sensível em relação a essas pautas sociais, e acho que o serviço social só aflorou isso mais em mim, só me ajudou a desenvolver mais, porque eu percebi que eu realmente é a profissão dos meus sonhos, eu realmente descobri o meu propósito no serviço social, porque não é só ouvir o problema, é você tomar a dor do outro como sua e você tentar resolver, seja com a rede, seja com a família, seja com qualquer pessoa que você conseguir desenvolver. E eu acho que o serviço social no campo da defensoria parece até muito, muito orgulhoso falar isso, mas acho que serviço social é um papel extremamente importante na defensoria, porque muitas vezes chegam usuários que não sabem expressar a sua demanda. E, querendo ou não, o jurídico é uma área muito direta. Muito técnica exatamente. Também, né? Seu problema é esse, a gente vai resolver esse. Mas o olhar do serviço social não é só o seu problema jurídico, é o seu problema além do jurídico. Às vezes você precisa... por exemplo, chegam questões de família. Eu não consigo lidar com meu pai, que é idoso, e ele não entende. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode achar um centro-dia do idoso para ele passar durante o dia e você conseguir exercer suas tarefas laborais. A gente pode encontrar um serviço para você frequentar também no contraturno, para você tirar essa sobrecarga de si. Tem alguns serviços aqui em Campinas também focados nisso, por exemplo, vai uma equipe do serviço na sua casa e fica lá num período de 1 hora, 2 horas, para você poder conseguir resolver suas questões. E a gente viabiliza isso também. Questões de alimentação. Poxa, você está com problema da alimentação? Quando eu entrei muito na faculdade, as pessoas falavam isso. Mas você vai ficar 4 anos para entregar cesta básica? Porque na cabeça das pessoas a gente só entrega a cesta básica. Mas você poder descobrir... Aqui em Campinas tem um serviço muito interessante do SEASA, que chama ISA, que a gente consegue encaminhar a pessoa para o ISA e poder receber uma cesta mensal de vegetais e legumes, que é algo extremamente importante na nossa alimentação. E não é só uma cesta básica, a gente está garantindo a alimentação de uma família, assim, coisa que parece tão simples, tão básico, mas quando a gente consegue, é algo que enche tanto o nosso coração, assim, eu me sinto muito grata às vezes, porque tem coisas que são muito difíceis a gente alcançar. Mas quando a gente consegue, é uma sensação tão gostosa, assim, e isso me dá mais vontade de continuar na área, de me esforçar mais, de tentar mais contatos com a rede, de pensar novos projetos, de pensar, né, outras coisas. A gente é muito instigado na graduação essa questão a gente teve muitas aulas de planejamento, né, de projetos, e entender isso que é tão difícil ajuda a gente a pensar o que falta, qual política pública não foi acessada, não chegou para a gente poder organizar e pensar em conjunto com a rede, seja com o CRAS, seja com a área da saúde. Então, eu acho que na defensoria a gente faz um pouco de tudo, assim, a gente faz um pouco de tudo e poder atender o assistido, assim, na sua essência, para além do seu problema jurídico, é muito mais, assim, é muito mais do que só um processo judicial, do que só um divórcio, do que só uma fixação de guarda, é muito mais do que isso, assim. É uma pessoa ali, exatamente, né? exatamente. Muito legal. Você entrou num tópico, então eu queria que vocês, né, vocês duas, né, tanto a professora como você, falasse. Qual que é o peso, então, de se estar na graduação e já dentro do mercado de trabalho, né? Para você, né, como que estar na graduação, né, o quanto o ensino aqui vem facilitando você para ter, como a professora mesmo falou, vocês ensinam, né, vocês aprendem a ter esse lado mais humano, então, como que isso vem contribuindo mesmo para você? E, professora, na sua visão mais, vamos dizer assim, acadêmica, também técnica, como a formação de futuros profissionais, qual que é o peso, então, desses alunos já serem inseridos no mercado de trabalho, não ainda formados, né, podendo ter, vamos supor, a base ainda da universidade também como um recurso aí, né, para aprender cada vez mais. Daí pode ver quem vai começar. Os nossos alunos, eles entram, não é, em campo através dos estágios supervisionados. E o estágio é um ponto forte do nosso curso, né?
95% dos nossos estágios são remunerados. Esses 5% ficam por conta daqueles que trabalham e não podem ter uma carga horária maior. Certo. Né? Então, para o aluno, estar em contato com a realidade, com a prática profissional é fundamental, porque aí você estabelece a relação teoria-prática, você estabelece o vínculo da universidade com a sociedade, com a comunidade, e o mais importante nisso tudo, né, que foi colocado, você consegue colocar em prática o seu compromisso com o ser social de direitos. O serviço social luta por isso, para que o cidadão tenha acesso aos direitos. Então, é uma profissão também com uma conotação sociopolítica. Por quê? Muitas pessoas não conhecem sequer os recursos existentes na área da saúde, na área da habitação, na área socioassistencial. Então, nós temos os nossos alunos que, não só através do estágio, mas da extensão, da curricularização da extensão, têm conseguido contribuir com a sociedade nesse sentido. Nós tivemos uma turma que elaborou, né, uma cartilha com os recursos socioassistenciais de Campinas. Porque você entra na internet e você vê, né, o que essa organização faz, o que a prefeitura tem, o que, né, o Estado tem, mas nós compilamos isso tudo, né, elaboramos uma cartilha para colocar a serviço da população. Por quê? Ela tem o direito de ter acesso a esses serviços, a esses recursos, para ela se empoderar politicamente. Sim. Porque senão também a população não sai daquele patamar, não é? De pobreza, de miséria muitas vezes. Então nós temos esse compromisso muito sério com o ser social de direitos e trabalhamos nesse sentido de justiça social, equidade, não é? Então é um trabalho não só acadêmico, mas de natureza ético-política também. Muito legal. Sim. E para você, Bianca, como que é então ter essa relação ainda da graduação, toda essa formação, vamos dizer, que você precisa, já colocando em prática, né? Já podendo aí atuar? A professora Janete fala muito pra gente que não existe teoria sem prática, a prática sem a teoria. Sim. E acho que se a gente não tivesse essa parte na graduação, acho que se torna um trabalho vazio, porque a gente não entende por que a gente está fazendo aquilo. Sim. A gente não entende de onde veio tudo isso, a gente não entende por que parou de ser assistencialismo e passou a ser assistência social. Então, essas matérias que a gente teve os projetos integradores, os projetos de extensão foram muito importantes para a gente. Eu nunca vou esquecer quando a gente fez essa parceria com a FEAC, que o pessoal que vinha jogar, eu não me recordo o nome do esporte agora, eles vinham jogar um esporte aqui, e aí essa cartilha que a gente elaborou foi sobre serviços que pessoas com deficiência podem ter acesso. E aí foi muito legal, porque a gente passou uma manhã com eles, vendo eles jogarem, a gente conversou com eles sobre os direitos, a gente orientou sobre certos lugares que eles podem frequentar, serviços que eles podem acessar que eles não sabiam. Então, assim, foi muito gratificante, porque ao mesmo tempo que a gente começou a entender coisas novas, a gente começou a saber de serviços novos, eles também passaram a ter os seus direitos acessados, que é isso que a gente quer aprender na nossa graduação, viabilizar os direitos do outro. Então, eu acho que esses projetos de extensão que a gente fez durante a graduação foram a prática e a teoria em conjunto, entrelaçadas, que fortaleceu mais ainda o nosso desenvolvimento aqui na graduação. Muitas cartilhas que a gente desenvolveu, muitas crianças que a gente visitou também, aquele projeto que a gente fez com a FEAC também. A gente forneceu cartilha sobre os direitos das crianças, e aí a gente foi conversar com as crianças, assim, as crianças, que legal, tia, eu posso fazer isso? Sim, você pode fazer isso. E é muito legal, porque a gente vê o que a gente aprende na sala de aula se materializando, mesmo uma criança, ela entende o que é o direito dela. Então, acho que se a gente não tivesse esses projetos de extensão, a gente não saberia, porque antes do estágio vem os projetos de extensão, e é através deles que mostram pra gente como funciona a teoria e a prática entrelaçada. Então, eu acho que é muito importante. E eles preparam muito mais vocês, então, para o mercado de trabalho, né? Vocês já chegam muito com uma bagagem, vamos dizer assim, maior, né? Isso. Esse projeto foi uma parceria com a Associação
Paraolímpica Campineira e a DEACamp, e a Isso. FEAC dando apoio também. Isso. Foi muito bonito. Você vê como marca, né? Que legal, Marca, sim. é onde o aluno consegue relacionar teoria, prática, metodologia, ter uma visão de realidade social, de características específicas de E é assim que segmentos, aprende, né, porque nós professora? trabalhamos com vários segmentos. Então, o serviço social trabalha com criança, com adolescente, sim. com a mulher, com o idoso, com a pessoa em situação de rua, com a pessoa deficiente, né? Então, com a população negra, população LGBTQI+, enfim, isso também, né, faz parte da nossa profissão, trabalhar, ser capaz de trabalhar com esses segmentos todos da sociedade que precisam, não é? Sim. E com populações vulnerabilizadas, vulneráveis, não é? Que são muitas. Então, nós temos essa atuação e esses projetos de extensão ou esses estágios permitem esse contato do aluno, que muitas vezes vem de uma classe social um pouquinho mais abastada e vai ter o contato com aquela realidade de periferia, de vulnerabilidade. Às vezes dá um choque num primeiro momento, mas depois ele acaba entendendo como é a realidade social lá na ponta e como é necessário ter políticas públicas eficazes para atender os direitos de cidadania. Vamos dizer né? assim, a dor passa a ser de vocês também, né? Não só mais do próximo, né? Muito legal. Professora, você falou que é uma área vasta, né? Vasta. Ampla. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, então, quais são, então, as áreas de atuação, aonde que esse assistente social pode trabalhar, né? Como que está o mercado de trabalho mesmo para esse profissional? O serviço social o Brasil é o segundo país com maior número de assistentes sociais no mundo. Ele só perde para os Estados Unidos. Temos atualmente cerca de 250 mil profissionais espalhados pelo Brasil todo, segundo o último censo do Cefes, né, que é o nosso órgão de classe. E eu vou começar com aquilo que aparentemente, né, não tem assistente social lá. Tem, na Marinha, no Exército, né, na Aeronáutica, na ABIN, nas autarquias, né, você vai encontrar assessorias de profissionais, né, ou profissionais atuando mesmo nos projetos, né. Ministério Público tem assistentes sociais, nas delegacias, né? Aí pega a área de segurança, na vara da infância e da juventude, nas penitenciárias, aí você vai para a área da habitação, então habitações populares, não é? Companhias de habitações populares, programa Minha Casa Minha Vida. Você vai para a área da saúde, hospitais, unidades básicas de saúde, tem a saúde mental, CAPES, área socioassistencial, que nós costumamos dizer, a nossa praia, né? Nos CRAS, nos CREAS, nos CREAS, nós temos então albergues, casa-lar, né, instituições de longa permanência. Nossa, muitas atividades, né? A gente tem a tipificação dos serviços socioassistenciais que mostra aí uma abrangência muito grande. Então, em época de cheias, de dificuldades, então está lá o assistente social atuando junto à Defesa Civil, né? Enfim, nós teríamos aí também a área da educação, né? Atualmente temos uma lei que prevê que assistentes sociais e psicólogos, a dupla psicossocial, esteja atuando na rede básica de educação. E outras escolas que tem também, né? Então, não sei se esqueci alguma área, porque são tantas que, de repente, a gente começa, né? Que legal. Mas você vê, então, o profissional na ponta, o profissional na assessoria, no planejamento, muitos assistentes sociais se despontando também como grandes intelectuais, né, na área das políticas públicas, muita literatura publicada a respeito, né, profissionais de ponta, enfim, é uma profissão que quando você entra, você já percebeu que nós duas aqui estamos entusiasmadas, é alguma coisa que nos contagia, né? E que nos realiza. Então, não é aquela coisa de prestar assistência, de dar o pão, de dar o agasalho, não, é algo muito mais abrangente. Né? Muito legal. E dentro, né, dessa ampla, né, vamos dizer assim, vastas oportunidades, eu vejo também que vem os desafios. Então, quais vocês encaram hoje que são, de fato, os desafios reais, né, para a área
para esse assistente social conseguir, vamos dizer assim, praticar mesmo o que vocês colocam, né? Tipo assim, essa assistência de ponta, essa assistência de fato real, né? Então, quais têm sido os desafios mesmo, então, que a área vem enfrentando atualmente? Bom, os desafios, em primeiro lugar, de natureza estrutural, né? Do sistema. Nós falamos em políticas públicas e tudo mais, mas quando você vê a parte de recursos para essas políticas públicas, mínimas, né? Essa parte é precária, né? Então, recursos mínimos aí que não dão conta de atender a população. Sim. Então, acaba tendo um critério seletivo, uma linha de corte. Você vai ter direito a essa casa popular se você receber até tanto, né? Um salário mínimo, 2 salários mínimos, então há uma linha de corte. Mas passou o quê? R$20, R$30, a pessoa já não pode mais fazer parte daquilo. Então, isso tem sido uma dificuldade, você inclui excluindo. Essa é uma contradição que nós vivemos aqui, em outros países também, do serviço social. Por conta dessas políticas públicas, muitas vezes, ineficientes, ineficazes, com falta de recurso. Aí o assistente social ele tem que atender a população, esse é um outro desafio, né? Mas tem que atender também, ele é contratado por uma organização governamental ou não governamental, e por questões éticas ele tem que responder a essa organização, então ele vive essa contradição, né? esse conflito também, né? E o maior desafio que nós estamos encontrando atualmente é também relacionado à educação. Nós estamos vendo aí muitos cursos de educação à distância surgindo, sem qualidade nenhuma, com preço lá embaixo. E o aluno muitas vezes, não, é por aqui que eu vou. E é onde ele se engana, né? Porque a concorrência nossa de um curso presencial que oferece toda essa qualidade, com um curso montado de qualquer maneira, com preço muito pequeno. Para você ter uma ideia, só em Campinas, há 2 anos atrás, eu fiz um levantamento, nós temos 24 polos de EAD. Imagina na região toda. Então, a concorrência com o curso presencial é desleal. E para você, Bianca, quais você encara que têm sido, então, os desafios, né? Você que já está vivenciando na prática, né? E, de certa forma, como também a professora falou, essa questão de você prestar serviço para uma entidade. Muitas vezes, né, você tem essa questão vamos dizer, da missão, dos valores também que essa entidade tem, né? Dentro dos seus próprios valores, vamos dizer, né? Sim. Então, como que tem sido lidar com isso, com esses desafios reais da profissão? Eu acho que o mais frustrante que a gente vai encontrar na graduação vai ser não poder fazer o suficiente por causa do sistema. A gente faz o que a gente pode fazer, a gente vai brigar pelo que a gente precisa para essa pessoa, mas isso não é o suficiente às vezes, porque a política pública não é o suficiente. Por exemplo, quando a gente fala de um cartão Nutrir de R$120 que a pessoa vai ter acesso no mês, uma pessoa vai acessar, mas o CRAS tem disponibilidade de dar 10 cartões para uma região que o CRAS atende. Então, assim, você percebe que não é o suficiente. Sabe? Sempre vai ficar faltando. Sempre falta para alguém. E isso é o mais dolorido, de que alguém vai ficar sem. É um processo durante a graduação de entender que a gente não é herói. A gente não pode fazer tudo. A gente vai fazer o que é possível, a gente vai brigar pelo que é possível. Mas, às vezes, não vai dar para todo mundo. E a culpa não é nossa, a culpa é do sistema. Desse sistema que só suga, que só precariza mais a vida do trabalhador, e é isso. E o que a gente precisa fazer é somar na luta. A gente vai somar nessa luta, mas ainda assim não é o suficiente, né? Então, eu acho que a maior frustração que eu enfrento na graduação é essa tristeza de a política pública não ser o suficiente, faltar. E é isso que me frustra no campo do estágio, porque tenho o que fazer, mas não dá para fazer porque não é o suficiente para todo mundo. Não tem vaga em instituição de acolhimento para todo mundo que precisa. Às vezes, o sistema entende que uma casa própria já é o suficiente para não te eleger para um serviço. Mas aí você vai ver, a pessoa depende de outro idoso que também está debilitado. Então, é muito difícil a gente conseguir entender que isso não é o suficiente, mas o que a gente faz é o suficiente.
Porque a culpa não é nossa, a culpa é do sistema que falha, né? Mas eu acho que essa é a maior frustração que eu tenho enfrentado, que eu enfrento muito. Meus colegas também, é uma coisa que a gente sempre discute muito nas aulas de estágio, é essa frustração de entender que a gente precisa lutar pela melhora do sistema, né? Por um sistema mais efetivo, que garanta o direito das pessoas que a gente fornece, como é que eu posso dizer? Que a gente acolhe para essa pessoa que a gente acolhe, né? Professora, então, você comentou, né, é uma área, então, que tem um leque de possibilidades, um mercado de trabalho, vamos dizer assim, muito amplo aí, né, para esse profissional, mas quais são, de fato, como que é o futuro, vamos dizer assim, dessa profissão, né? O que a gente pode esperar para daqui 5, 10 anos? Olha, você vê, o mercado está aquecido, né? E principalmente com a criação do SUAS, a Política Nacional de Assistência Social. E nas outras áreas também você vê um aumento, não é, na demanda desses profissionais. Por quê? Porque os problemas vão continuar existindo, os problemas que estão aí frutos, não é? Expressões dessa questão social, da injustiça, da falta de equidade, de inclusão social. A não ser que isso tudo, né, a gente chegue num patamar de sociedade, né, em que tudo funcione bem, mas isso está muito difícil de acontecer. Então, a tendência é esses problemas se acentuarem. E a tendência é que cada vez mais assistentes sociais sejam necessários para atuar, né? Atuar em áreas específicas e atuar de maneira interdisciplinar, porque o nosso forte também é trabalhar em equipes interdisciplinares. Uma política pública não é, mesmo a política pública na área da assistência social, não é prerrogativa nossa, outros profissionais estão ali, assim como nós estamos na área da saúde, assim como estamos na área da habitação, na área da segurança, então o serviço social é transversal às demais áreas, às demais políticas. E essas áreas estão aí. Então, a tendência é que ele se fortaleça cada vez mais e que haja necessidade de cada vez mais, uma demanda maior de profissionais. Então, é uma profissão do passado, do presente e do futuro. Maravilha. Para a gente ir caminhando para o fim, então, eu queria que você falasse, para quem está nos acompanhando, Bianca, e às vezes está em dúvida, né, sobre, já ouviu falar, mas, nossa, me identifico, mas eu não sei. O que te levou, então, a fazer serviço social? Né, o que você mais gosta? Eu acho que você já deixou bem claro que é apaixonante, né? Mas o que te levou a fazer, de fato, seguir essa formação? E o que você diria para quem está nos acompanhando e, às vezes, tem dúvida se esse é o caminho, se é isso que ele quer, né? Às vezes, é alguma coisinha ali que está travando. Então, o que você diria para essa pessoa? Quando eu escolhi serviço social, na verdade, não foi muito uma escolha, foi algo assim, é isso e pronto. Eu sou de Piracicaba e a gente frequentava muito um estabelecimento que na rua tinha um lugar que o pessoal do bairro chamava de favelinha, que eram várias casas juntas, e aquilo incomodava muito o bairro. Tinha som alto, muita criança correndo na rua, pessoas pobres, né? Pessoas pobres, morando onde podem, e aquilo incomodava muito. E aí, o meu irmão tinha o costume de... A gente acabou fazendo amizade com essas crianças. E o meu irmão pegava essas crianças e a gente levava as crianças para comer nesse estabelecimento. E a gente levava eles para dar uma volta de carro e aquilo era tudo para eles, era muito bom para eles. E o meu irmão sempre foi o meu maior apoiador em ajudar as outras pessoas. Só que eu sentia que tinha que ter algo a mais, não podia ser só aquilo, não podia ser só dar um lanche uma vez por mês, levar para passear em um lugar diferente, tinha que ter algo a mais. E aí eu comecei queria saber o que era esse a mais que faltava, porque só fazer isso não era suficiente para mim. E aí eu fui conversando com fui conversando com outro, meus professores do ensino médio me aconselharam muito nisso. E um dos meus professores, a esposa, era assistente social. E aí ele falou assim, eu acho que você vai gostar dessa profissão, conversa com ela. E eu fui conversar com ela, assim, e quando ela começou a falar, eu falei, meu Deus, é isso? É isso, não tem outra... mais. É isso que eu preciso, porque eu posso, tudo bem, dar o lanche pra criança uma vez por semana, mas ela tem o direito de ter o acesso dela também quando ela quiser, quando ela puder ter. Sim. E aí eu falei, é isso, pra mim é isso. Então eu acho que o serviço social é você
você entender que o que você faz, sempre dá para fazer mais. Sempre é possível você fazer mais. Mesmo no âmbito profissional, a gente faz o que pode e às vezes a gente dá um jeito para conseguir mais. Às vezes o corte do Bolsa Família é R$250, mas às vezes a gente tenta e a gente conseguir algo a mais. A gente luta por esse a mais, porque faz sentido e precisa e é necessário. Então, a gente não vai só aceitar o que está sendo imposto, a gente vai pelo mais, a gente busca esse mais mesmo na profissão, mesmo formado, e é isso que eu sinto no campo de estágio também. Às vezes, o que a gente pode fazer é isso, mas aí a gente conversa com um, a gente conversa com outro, e a gente percebe que tem mais para fazer. E aí, a gente vai fazendo mais e vai conseguindo. E é nesse de fazer mais, muito mais, que a gente descobre onde está o serviço social. Que a força do serviço social é sempre a gente tentar mais um pouquinho, dar mais um passo, estender um pouco mais a mão, pedir ajuda para outra pessoa e vai funcionando, vai dando certo. E eu acho que é isso, foi essa mão estendida dos meus professores, do meu irmão sempre me instigando a fazer pelo outro, que eu cheguei no serviço social e foi a melhor decisão da minha vida. Sou muito grata às professoras, principalmente, que a formação das professoras é sem igual. É sensacional, é surreal as experiências que elas trazem pra gente. A formação, a gente consegue perceber a diferença e é muito rico, assim, não é à toa que temos alunas passadas que já estão concursadas, né? Então, acho que é isso. Muito legal. Gente, ficaria horas aqui conversando, acho que assunto não falta, mas vamos ficar por aqui. Eu agradeço demais, então, a participação de vocês, todo esse conhecimento, né? Espero que a gente tenha passado, então, para quem está nos acompanhando, um pouquinho dessa paixão que vocês têm pelo serviço social e que eles consigam ter entendido, então, aí, o quão importante é essa profissão. Obrigada, professora. Nós é que agradecemos, viu, Rafa? Foi um prazer. Obrigada mesmo. E eu te convido, então, a acompanhar lá no portal da PUC Campinas para saber um pouco mais, então, sobre a Faculdade de Serviço Social, lá na página, no portal. Você consegue ter os acessos, né, acessar aí as informações mais técnicas do curso, a grade curricular, os professores, tem tudo lá para você que se interessou e quer conhecer mais sobre o curso. Te convido a continuar acompanhando, então, o podcast Tô na Área, onde a gente traz, então, esse bate-papo real, apaixonante, vamos dizer assim, por cada profissão, os desafios, as oportunidades, né, de quem está na área. Agradeço a sua atenção, até a próxima.